Antes que possa desenvolver o hábito do autocontrole perfeito, você deve entender a verdadeira necessidade dessa qualidade. Deve entender também as vantagens que o autocontrole proporciona àqueles que aprendem a exercitá-lo. Desenvolvendo o autocontrole, você também desenvolve outras qualidades que ampliarão seu poder pessoal. Entre outras leis disponíveis aos que exercitam autocontrole, está a lei da retaliação. Você sabe o que significa retaliar? No sentido usado aqui, significa retribuir na mesma moeda, e não apenas se vingar ou buscar vingança, como a palavra normalmente significa. Se eu lhe causar algum dano, você revidará na primeira oportunidade. Se eu disser coisas injustas sobre você, você revidará da mesma maneira, até mesmo em maior medida. Por outro lado, se eu fizer-lhe um favor, você retribuirá na maior medida possível. Pelo uso adequado dessa lei, posso levá-lo a fazer o que eu quiser que você faça. Se eu desejar que você não goste de mim e que aplique sua influência para me prejudicar, posso conseguir tal resultado infligindo a você o tipo de tratamento que quero que você inflija a mim, por retaliação. Se desejar seu respeito, sua amizade e sua cooperação, posso conseguir isso estendendo a você minha amizade e cooperação. Tenho certeza de que concordamos a respeito dessas afirmações. Você pode comparar tais afirmações com suas experiências e ver o quão lindamente combinam. Quantas vezes você ouviu o comentário: que personalidade maravilhosa aquela pessoa tem? Quantas vezes conheceu pessoas cujas personalidades você cobiçou? O homem que atrai pela personalidade agradável está apenas fazendo o uso da lei da atração harmoniosa ou da lei da retaliação. Quando analisadas, ambas significam que iguais se atraem. Se você estudar, entender e fizer uso inteligente da lei da retaliação, será um vendedor eficiente e bem-sucedido. Quando tiver dominado e aprendido a usar essa lei simples, terá aprendido tudo o que se pode aprender sobre vendas. O primeiro passo, e provavelmente o mais importante, a ser dado para dominar essa lei, é cultivar o total autocontrole. Você deve aprender a receber todos os tipos de punição e abuso sem retaliar na mesma moeda. Esse autocontrole é a parte do preço que você deve pagar para dominar a lei da retaliação. Quando uma pessoa com raiva começa a difamar e abusar de você, justa ou injustamente, lembre-se apenas de que se retaliar de alguma maneira, você será rebaixado ao nível mental daquela pessoa. Portanto, tal pessoa estará dominando você. Por outro lado, caso se recuse a ficar zangado, caso mantenha a compostura e permaneça calmo e sereno, você conservará todas as suas faculdades habituais de raciocínio. Você pegará o outro de surpresa, vai retalhar com uma arma com que ele não está familiarizado, por conseguinte, vai dominá-lo facilmente. Iguais se atraem. Não há como negar isso. Falando literalmente, toda pessoa com quem entra em contrato é um espelho mental no qual você pode ver um reflexo perfeito de sua atitude mental. Como exemplo da aplicação direta
da lei da retaliação. Vamos citar uma experiência que recentemente tive com meus dois meninos, Napoleon Jr. e James. Estávamos indo ao parque para alimentar os pássaros e esquilos. Napoleon Jr. comprou um saco de amendoins e James uma caixa de Cracker Jack, pipoca e amendoim caramelados. James resolveu provar os amendoins, sem pedir permissão. Meteu a mão para pegar o saco. Não conseguiu, e Napoleon Jr. retaliou com o punho esquerdo, que foi parar bruscamente na mandíbula de James. Eu disse a James: "Veja só, filho. Você não tentou pegar os amendoins de maneira correta. Deixe-me mostrar como consegui-los." Tudo aconteceu tão rápido que eu não tinha a menor ideia do que sugerir a James, mas dei um tempo para analisar o ocorrido e elaborar, se possível, uma abordagem melhor do que a adotada por ele. Então pensei nos experimentos que estávamos fazendo com a lei da retaliação e disse a James: "Abra sua caixa de Cracker Jack, ofereça ao seu irmãozinho e veja o que acontece." Após considerável persuasão, o convenci a fazer, e uma coisa memorável aconteceu. Um acontecimento a partir do qual aprendi minha maior lição em vendas. Antes de Napoleon tocar o Cracker Jack, insistiu em colocar alguns amendoins no bolso do casaco de James. Ele retribuiu na mesma moeda. Desse simples experimento com dois meninos, aprendi mais sobre a arte de lidar com eles do que poderia ter aprendido de qualquer outra maneira. Casualmente, meus meninos estão começando a aprender a manipular a lei da retaliação, o que os salva de muitos embates físicos. Nenhum de nós avançou muito além de Napoleon Jr. e James quanto à operação e à influência da retaliação. Somos todos crianças grandes, facilmente influenciadas por esse princípio. O hábito de retaliar na mesma moeda é tão universalmente praticado entre nós que podemos corretamente chamá-lo de lei da retaliação. Se uma pessoa nos dá um presente, não ficamos satisfeitos até termos retaliado com algo tão bom ou melhor do que aquilo que recebemos. Se uma pessoa fala bem de nós, aumentamos nossa admiração por essa pessoa e retaliamos de volta. Pelo princípio da retaliação, podemos realmente converter nossos inimigos em amigos leais. Se você tem um inimigo que deseja converter em amigo, pode comprovar a veracidade dessa afirmação se esquecer a perigosa pedra de moinho pendurada no pescoço, que chamamos de orgulho, teimosia. Crie o hábito de falar com esse inimigo com cordialidade incomum. Empenhe-se em ajudá-lo de todas as maneiras possíveis. Ele pode parecer impassível no primeiro momento, mas gradualmente cederá à sua influência e irá retaliar na mesma moeda. As brasas mais vivas, já acumuladas sobre a cabeça de alguém que o ofendeu, são as brasas da bondade humana. Numa manhã de agosto de 1863, um jovem pastor foi tirado da cama de um hotel em Lawrence, Kansas. O homem que o chamou era um dos milicianos de Quantrill, e ele queria que o sacerdote descesse para ser fuzilado. Por toda a fronteira, naquela manhã, as pessoas estavam sendo assassinadas. Um bando de invasores havia chegado cedo para perpetrar o massacre de Lawrence. O miliciano que chamou o pastor
estava impaciente. Quando este acordou plenamente, horrorizou-se com o que viu pela janela. Ao descerem as escadas, o miliciano exigiu o relógio e dinheiro do pastor, e então quis saber se ele era abolicionista. O pastor tremia, mas decidiu que, se ia morrer naquele instante, não morreria com uma mentira nos lábios. Então disse que era, e a seguir fez um comentário que mudou todo o rumo dos acontecimentos na mesma hora. Ele e o miliciano sentaram-se na varanda enquanto pessoas eram mortas pela cidade e tiveram uma longa conversa. Ela se prolongou até os invasores estarem prontos para partir. Quando o miliciano montou para se juntar aos cúmplices, estava estritamente na defensiva. Devolveu os objetos ao pastor da Nova Inglaterra, desculpou-se por tê-lo perturbado e pediu que não o levasse a mal. O pastor viveu por muitos anos após o massacre de Lawrence. O que ele disse ao miliciano? O que em sua personalidade levou o miliciano a sentar e conversar? O que conversaram? Você é um abolicionista, Yankee? O miliciano perguntou. Sim, sou, foi a resposta. E você sabe muito bem que deve ter vergonha do que está fazendo. Isso levou o assunto diretamente para uma questão moral. O pastor era apenas um rapazola ao lado do experimentado facínora da fronteira. Mas jogou o ônus da prova moral para o invasor. E num instante, este estava tentando demonstrar que podia ser um sujeito melhor do que as circunstâncias pareciam mostrar. Depois de acordar o pastor da Nova Inglaterra para matá-lo por causa da visão política, ele passou 20 minutos no banco de testemunhas, tentando provar um álibi. Entrou em grandes detalhes de sua história pessoal. Explicou o caso, desde quando era um garoto rebelde que não fazia suas preces, e ficou bastante sentimental ao relembrar como uma coisa havia levado a outra. Pior. Até bem. Ali estava ele, num negócio muito ruim de estar, amigo. Seu último pedido antes de ir foi: agora, meu camarada, não me leve muito a mal, certo? O pastor da Nova Inglaterra fez o uso da lei da retaliação. Quer soubesse disso na época ou não. Imagino o que teria acontecido se tivesse descido com um revólver nas mãos para enfrentar força física com força física. Mas ele não fez isso. Ele dominou o miliciano porque lutou com uma força desconhecida para o salteador. Porque quando um homem começa a ganhar dinheiro, o mundo inteiro parece bater à sua porta. Pegue qualquer conhecido que desfrute de sucesso financeiro, e ele dirá que é constantemente procurado e que oportunidades de ganhar dinheiro constantemente são lançadas sobre ele. A quem tem será dado, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa citação da Bíblia costumava me parecer ridícula, todavia, como é verdadeira, quando reduzida a seu significado concreto. Sim, a quem tem será dado. Se ele tem falhas, falta de autoconfiança, ódio ou falta de autocontrole, devem ser-lhe dadas essas qualidades em abundância ainda maior. Mas se ele tem sucesso, autoconfiança, autocontrole, paciência, persistência e determinação, nele essas qualidades devem ser aumentadas. Algumas vezes, pode ser necessário enfrentar força com força até sobrepujarmos nosso oponente ou adversário. Mas quando ele está por baixo,
é uma oportunidade esplêndida para se completar a retaliação. Tomando-o pela mão e mostrando uma maneira melhor de resolver disputas. Iguais se atraem. A Alemanha empenhou-se em banhar sua espada em sangue humano, em uma aventura implacável de conquista. Como resultado, atraiu a retaliação na mesma moeda da maior parte do mundo civilizado. Cabe a você decidir o que quer que seus companheiros façam, e cabe a você conseguir que eles o façam por retaliação. A economia divina é automática e muito simples. Recebemos somente o que damos. Como é verdade que recebemos o que damos, não é o que desejamos que volta para nós, mas o que damos. Imploro-lhe que faça uso dessa lei, não apenas para ganho material, mas melhor ainda, para a conquista da felicidade e da boa vontade dos homens. E isso, afinal, é o único sucesso real pelo qual se esforçar. Uma boa gargalhada sincera vale 10.000 gemidos e 1.000.000 de suspiros em qualquer mercado da terra. Resumo. Nesta lição, aprendemos um grande princípio, provavelmente o mais importante da psicologia. Aprendemos que nossos pensamentos e ações em relação aos outros assemelham-se a um ímã que atrai para nós o mesmo tipo de pensamento e o mesmo tipo de ação que criamos. Aprendemos que iguais se atraem, seja em pensamento ou na expressão do pensamento em ação corporal. Aprendemos que a mente humana responde em conformidade com qualquer impressão de pensamentos que recebe. Aprendemos que a mente humana se assemelha à Mãe Terra, na medida em que produzirá uma safra de ação muscular, de tipo correspondente às impressões sensoriais plantadas nela. Aprendemos que bondade gera bondade, e maldade e injustiça gera maldade e injustiça. Aprendemos que nossas ações em relação aos outros, sejam de bondade ou maldade, justiça ou injustiça, voltam para nós, até mesmo em maior medida. Aprendemos que a mente humana responde de acordo com todas as impressões sensoriais que recebe. Portanto, sabemos o que devemos fazer para influenciar qualquer ação desejada por parte de outrem. Aprendemos que orgulho e teimosia devem ser removidos antes de podermos fazer uso da lei da retaliação de forma construtiva. Não aprendemos o que a lei da retaliação é, mas aprendemos como funciona e o que fará. Portanto, resta-nos fazer o uso inteligente desse grande princípio. Você está agora pronto para proceder para a lição 9, onde vai encontrar outras leis que se harmonizam perfeitamente com as descritas nesta lição sobre autocontrole. Será necessário o tipo mais forte de autocontrole para permitir ao iniciante aplicar a maior lei da próxima lição, sobre o hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Mas a experiência vai mostrar que o desenvolvimento de tal controle é mais do que justificado pelos resultados provenientes de tal disciplina. Se você é bem-sucedido, lembre-se de que, em algum lugar, em algum momento, alguém lhe deu uma ajuda ou uma ideia que o colocou na direção certa. Lembre-se também de que você está em débito com a vida até ajudar alguém
menos afortunado, assim como você foi ajudado. A revolução dos transportes.